Paz do Senhor, amados. Dani pediu para eu lembrar, né? Muitos irmãos viajando para Rio Claro, casamento da Rebeca e o Guilherme, né? Guilherme. Então tem vários irmãos que estão presentes lá abençoando os noivos. Eu queria compartilhar algo e eu penso que bem antes de estar no meu coração, está no coração do Senhor, está no interesse dele, no amor dele pela igreja, sobre algo que a gente precisa atentar, algo que a gente precisa olhar com mais foco. Eu tenho ministrado algumas vezes sobre sermos cheios do Espírito Santo e o Senhor tem me levado a falar sobre isso, a buscar isso. Desde o princípio da minha conversão, foi algo que se colocou muito grande na minha frente, a necessidade urgente e diária de vivermos uma vida cheia do Senhor. E isso é o que o Senhor diz, isso é o que a palavra nos orienta e nos exorta, mas nós precisamos também atentar à finalidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Não existe somente uma necessidade da igreja andar cheia do Espírito Santo. Existe uma finalidade de nós andarmos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado quando Jesus foi exaltado, para continuar um trabalho ali, que estava no coração do Pai, que Jesus foi peça ali, fundamental, mas Ele nos deixou o Espírito, não nos deixou órfãos. Mas o interessante é que o Espírito vem nessa paternidade, não simplesmente para nos fazer filhos, mas também para nos fazer filhos que servem ao Pai. Amém, amados? Então é sobre isso que eu quero compartilhar, pedir para os irmãos abrirem em Efésios 5, 17 e 18. Nós vamos ficar um pouquinho aqui, entender um pouquinho o que Paulo disse. Mas aqui em Efésios, nessa carta de Paulo aos Efésios, ele vem discorrendo sobre vários temas, e quando ele chega no versículo 17, 5:17, ele diz a seguinte frase: pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo faz um apelo à sabedoria dos irmãos. Paulo faz um apelo à inteligência. Paulo faz um apelo para aquela igreja que foi cheia do Senhor. No seguinte ponto: olha, já que vocês foram cheios do Senhor, já que vocês foram salvos por Ele, já que Deus colocou vocês nos lugares celestiais em Cristo, já que Deus revelou para vocês o mistério da vontade dEle, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, já que Deus vivificou vocês quando vocês estavam mortos em ofensas e em pecados, já que vocês são feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus, já que vocês não têm mais inimizade com o Senhor e as ordenanças que haviam foram cravadas na cruz, já que vocês agora são co-herdeiros e estão em um só corpo e participam da mesma promessa em Cristo, já que vocês são um corpo sendo agora ajustados por Deus e ligados por Deus, Paulo faz um apelo por causa disso, por causa dessa realidade. Irmãos, não sejam insensatos.
A palavra insensato quer dizer tolo, quer dizer sem sentido. Paulo está dizendo ali, olha, já que tudo isso aconteceu na vida de vocês, já que toda essa graça foi derramada por Deus na vida de vocês, não pensem que agora a vida de vocês é uma vida sem sentido. Não pensem que Deus fez tudo isso na vida de vocês, para que agora vocês não mais vivam uma vida cheia do Senhor. Ele continua. E não vos embriagueis com o vinho. Paulo lembra o que acontecia antigamente na vida dessas pessoas. Mas agora enchei-vos do Espírito Santo. E nesse versículo 18, tem algo interessante, pode passar, Trigo. Enchei-vos. Encher-se do Espírito Santo. Ali nas bastidores das traduções, a gente descobre que esse enchei-vos é uma voz passiva no original. Na verdade, a ideia é deixai-vos encher. Na verdade, não somos nós com as nossas forças, não somos nós com aquilo que fazemos, mas é o Senhor quem nos enche do Espírito Santo. E não só uma voz passiva, mas existe uma referência contínua. Não é simplesmente uma experiência onde nós somos cheios do Espírito Santo. Por mais que o Senhor possa nos encher do Espírito Santo em uma experiência. Quantos aqui já não viveram uma experiência assim? Mas a ideia do encher-se do Espírito Santo é uma ideia contínua. É uma ideia de vida. É uma ideia de devoção, é uma ideia devocional, é uma vida que agora é voltada para Deus. É uma vida que agora é cheio de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. É uma vida agora que é cheia de gratidão. É uma vida agora que é cheia de oração. É uma vida agora que a palavra de Deus habita abundantemente nos corações que foram trocados pelo Espírito Santo. É uma vida com o Senhor. Trocando isso por miúdos, para que fique bem claro, isso quer dizer o seguinte: relacionamento. Isso quer dizer relacionamento. Enquanto nós nos relacionamos com o Senhor, enquanto nós nos relacionamos com a palavra dEle, enquanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo, enquanto nós nos relacionamos com a igreja, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo, cheio da graça, cheio da sabedoria, cheio do amor, cheio do entendimento, cheio da virtude, cheio do poder. Tudo diz respeito, amado, primeiramente, não finalmente, mas primeiramente, ao teu relacionamento com Deus. Amém? Primeiramente, o Senhor chamou cada um de nós para sermos filhos amados dEle, que se relacionam com Ele, como um filho se relaciona com o pai. Isso fica mais fácil de ver, e ficou muito mais fácil de ver depois que eu ganhei as crianças, depois que Apolo e Ágata nasceram. Não que você não possa ver isso, tá? Amadas adolescentes, jovens, mas o desejo de um pai é estar com seus filhos. O meu desejo com Apolo, com Ágata, não é simplesmente que eles façam aquilo que eu peço para eles fazerem. Mas o meu desejo como pai é me relacionar com eles. É ouvir o que eles pensam, é saber o que eles querem, é dar risada com eles, é ver a inteligência e a ingenuidade de cada um deles. E esse é o primeiro ponto, a necessidade de sermos cheios nessa vida relacional. Pedir para os irmãos abrirem 1 Coríntios 1:9. Pode passar, Trigo. Mas esse é o primeiro ponto da nossa necessidade de nos relacionarmos com Deus. 1 Coríntios 1:9 fala do nosso chamado. Deixa eu abrir lá.
Diz aqui: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos ver de novo? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amados, existe um chamado na nossa vida. Sabe qual é esse chamado? A comunhão. Eu coloquei ali uma ilustração de Jesus à mesa. Podemos ver também Mateus 11, 28 e 29, onde Jesus expressa aquilo que está no coração do Pai. Passagem bem conhecida. Jesus diz a nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, amados, há um chamado: vinde a mim. Eu só queria pedir para o Daniel vir aqui à frente, só para que isso possa ficar mais claro. Mas, por exemplo, é como se o Daniel viesse cansado, sobrecarregado, e viesse até Jesus. Vou representar aqui Jesus com toda a misericórdia do mundo. Mas o Daniel viesse cansado, sobrecarregado, né? E aí Jesus pegasse ele e erguesse ele. Estava cansado, estava sobrecarregado, estava longe, estava precisando de cura, estava precisando de bálsamo. Só que aí talvez o Daniel pense que Jesus foi somente aquele que o ergueu. Talvez ele pense que Jesus foi somente aquele que o curou. Que Jesus foi somente aquele que o libertou naquela hora. E talvez o Daniel queira sair andando. Opa, Jesus já me curou, Jesus já me libertou. Jesus pega ele e volta aqui, Daniel. E Jesus diz o seguinte: agora, Daniel, tomai sobre você o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí quando Daniel possa pensar, aí Jesus chama de novo: não. Não é somente salvação, não é somente aquele que cura, não é somente aquele que liberta, é aquele que anda junto. Amém, amados? Jesus falou isso. Obrigado, Dani. Mas o que Jesus quis dizer quando Jesus fala: olha, vinde a mim. Quantas vezes a gente vai para Jesus cansado? Quantas vezes a gente vai para Jesus sobrecarregado? Quantas vezes a gente vai para Jesus precisando de cura? E aí, após ser curado, após ser restaurado, após ser ali vivificado, a gente se esquece que o que Jesus queria não era somente nos curar, não era somente tirar nossas feridas, mas era um relacionamento de amizade diária. Amém, amados? Primeiro ponto, ali naquela amizade com Cristo, naquela vida com o Senhor, no perceber no quanto nós somos amados por Deus, no viver com a palavra dEle, nesse relacionamento de amor, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Marcos 3,14, Jesus chama os apóstolos para Ele, e Ele diz novamente essa realidade. Marcos 3,14. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Diz aqui: nomeou os 12, para que estivessem com Ele e os mandasse pregar. O que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Estar com Jesus. E depois, sair para pregar. Mas é interessante a gente olhar para a primeira coisa. Jesus não chamou os discípulos ali, já botou eles: agora vocês são meus servos, vão fazer aquilo que eu mando, agora aqui o negócio é assim, chega cedo,
né? Tal hora você chega. Jesus chama primeiro os discípulos para a mesa. É o seguinte, vocês vão me servir. Vocês vão fazer coisas maiores. Só que antes disso, senta na mesa aqui comigo. Aprendei de mim. Jesus sabia da necessidade dos discípulos antes de sair, e eu penso aqui que esses apóstolos estavam doidos de vontade já para sair. E a primeira coisa que Jesus fala para o discípulo: olha, aprende de mim, esteja comigo, contemple o meu amor. E é nessa vida de comunhão, amados, que a gente vai sendo transformado. É vida de oração, é vida de leitura, é vida de meditar, é vida de louvor, é vida de comunhão com a igreja, é vida de estar junto com os irmãos, é vida de ir em culto caseiro, é vida de ir em reunião de oração, de vir na vigília. É nessa simplicidade. Não tem nada fora disso. Não tem nada estratosférico. A igreja vai sendo cheia do Senhor, vivendo com o Senhor. E essa é uma realidade urgente. Se os irmãos verem a vida de Paulo, não precisam abrir, mas em 1 Coríntios 3, 29, Paulo está dizendo sobre aquilo que ele fazia. Ele diz o seguinte, que ele trabalhava até aquele momento segundo o poder que operava nele. Ou seja, Paulo falava o seguinte: amados, tudo que eu estou fazendo, todo o serviço que faço no Senhor, é segundo o poder que opera em mim, é segundo a força do Espírito Santo. Não só Paulo, mas Barnabé. Vamos abrir lá em Atos 11, do 23 ao 24. Mas Barnabé chega aqui numa igreja se formando. Ali entre os gentios. E Barnabé diz aqui no 11, 23, que quando ele chegou naquela igreja, naquela reunião de salvos ali, ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, na vida de Barnabé também, um homem útil ao Senhor, um homem usado por Deus, enviado ali pela igreja de Jerusalém para Antioquia. Mas qual era a força de Barnabé? Era o Espírito Santo. Não só na vida de Barnabé, mas mesmo no ministério de Cristo. Jesus ali, no seu batismo, desce sobre ele como forma corpórea, mas o Espírito Santo. Jesus não começa ali o seu ministério antes de ser revestido ali, cheio do Espírito Santo. Em Lucas 4, 1, eu estou aqui em João, pedi para os irmãos abrirem, em Lucas 4, 1. Diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Os irmãos já sabem o que aconteceu no deserto. Jesus ficou ali 40 dias num jejum, né, se consagrando, vivendo ali experiências que a gente talvez vai conhecer um dia quando sentarmos com Ele. Mas aqui no 4,14 diz que Jesus volta. Então, no poder do Espírito Santo, voltou Jesus. Os irmãos conseguem compreender a necessidade disso, a urgência disso, de nós sermos cheios do Espírito Santo, de nós termos comunhão com o Espírito Santo? Isso é algo que a gente não pode abrir mão. Só que também é algo que a gente não pode parar aí. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é necessário, ter comunhão com a palavra de Deus é uma delícia, a gente entrar no nosso quarto e ser ali cheio da presença de Deus é algo extremamente bom. Nós somos curados por Deus no secreto, nós somos cheios de Deus no secreto, nós contemplarmos ao Senhor, nós sentarmos à mesa com Jesus, nós estarmos com Ele ali absorvendo do Senhor, isso é muito bom. Só que se nós pararmos aí, nós ainda não compreendemos o Evangelho. Sentarmos à mesa com Jesus é necessário.
é prazeroso. Entretanto, nossa vida com Ele deve ser dinâmica, movimentada, piedosa. Ele quer se manifestar em nós e alcançar pessoas. Não podemos nos enganar e viver um cristianismo individualista e egoísta. Isso não é cristianismo. Uma vez eu ouvi uma frase, não sei quem que me falou ela, mas dizia o seguinte: adoradores sem ação e sem frutificação são apenas contempladores. Adoração é algo lindo que o Senhor nos deu. Podermos adorar o Senhor como fizemos aqui agora. Abrir o nosso coração, falar palavras de louvor ao Senhor, reconhecer a grandeza dEle. Isso é algo lindo que Deus nos deu. Mas a gente não pode, muitas vezes, pensar que o Evangelho veio para parar em nós. Por mais que a gente seja importante para o Senhor, amados, e nós somos, não se engane, nós somos importantes para o Senhor, mas o Evangelho não chegou em nós para parar em nós. Diz lá Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A finalidade do propósito é a glória do Pai. A finalidade do propósito é o Senhor. A finalidade do propósito é que a vontade de Deus seja feita. É só isso que Jesus fez. Jesus não tinha tempo para outra coisa, senão fazer a vontade do Pai. E a gente precisa entender que no coração do Pai está ali a expectativa de que o Evangelho que chegou até nós possa alcançar os nossos próximos, amém? Possa alcançar a nossa família, possa alcançar quem trabalha com a gente, possa alcançar as pessoas que a gente visita, possa alcançar todo mundo. É o exemplo do rio e do lago. Pode passar, Trigo. Mas eu trouxe ali a imagem de um rio. E é o seguinte, a água do rio que passa e que continua, não nos grandes centros urbanos, porque hoje em dia a gente já conseguiu poluir tudo, mas se você for numa fazenda, por exemplo, e ali tiver um rio, ou num sítio, ali tiver um rio, e se você olhar e aquela água é corrente, você pode beber aquela água. Geralmente você pode se agachar ali e tomar daquela água. Por quê? Porque a água está passando. A água vai, chega de um lugar, passa por ali e vai para outro lugar. Então, se for um rio ainda com pedras embaixo, você consegue ver teus pés, de tão limpa que é a água. No lago não. Se a água chega num lugar e ela desemboca no lago, aquilo cerca a água e não vai para lugar mais nenhum, não se deve tomar essa água. E por que não se deve? Porque ela parou ali. Espiritualmente falando, a gente precisa pegar esse exemplo para nós. Que a nossa vida cristã vai ser sadia, vai ser saudável, quando tudo aquilo que chegou em nós, toda a graça que chegou em nós, todo o poder que chegou em nós, todo o perdão que chegou em nós, toda a maravilha que chegou em nós, ela passou por nós. A gente não se tornou um lago espiritual. A gente não se tornou, como uma vez eu ouvi, aquela baleia espiritual que está recebendo, comendo, bebendo espiritualmente, só que não sai, só que não vai. E aí a gente chega num ponto, na finalidade. Eu falei sobre necessidade, mas eu quero falar agora sobre finalidade. O que Deus espera de nós, agora que Ele já nos deu tudo. Não quer dizer que nós fazemos para receber, não. Deus já te colocou assentado em Cristo nas regiões celestiais, amém? Nós já estamos lá. Mas isso não quer dizer que nós estamos sentados agora numa poltrona, recebendo simplesmente. O Senhor nos faz servos. Romanos 8,19 diz, vamos abrir lá, em Romanos 8,19. Romanos 8,19.
Diz aqui, pois toda a criação aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? Fala para o teu irmão do lado, Deus quer se manifestar através de você. Manifestação. Qual é o objetivo de Deus? É cura, é salvação, é libertação, é passar a água dele pela tua vida, limpar tudo. Jesus falou ali em João 15, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, mas o desejo de Deus é o manifestar da vida do Espírito, amém? E aí a gente chega em 3 esferas. A gente chega aqui em 3 situações, porque muitas vezes a gente fica, ser cheio do Espírito Santo é aquele que manifesta o Espírito Santo nos encontros, na igreja. E aí outra vez a gente pensa, não, ser cheio do Espírito Santo é aquele que manifesta o Espírito Santo em casa, no dia a dia, com a esposa, com os filhos. E aí a gente pensa, não, também é manifestar aquele que manifesta então o Espírito Santo para os perdidos, é aquele que proclama, é aquele que fala. E aí você fala, Senhor, e eu tive meditando sobre isso, sabe o que o Senhor falou, amados? Que na verdade são os 3. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não está em lugares, ele está em nós, amém? O Espírito Santo não está lá na porta de casa. Quando eu chego, abro a porta, visto o Espírito Santo, e aí eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Saio de casa, deixo o Espírito Santo, fecho a porta, e aí eu não sou mais cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não está na porta de casa. Assim como também o Espírito Santo não está ali na porta da igreja. A gente chega, agora, cheguei dentro da igreja, botei a roupa mais bonita hoje, então agora é hora de eu manifestar o Espírito Santo. Assim como ele também não está lá com os perdidos. Quando a gente vai com os perdidos, a gente ali é cheio do Espírito Santo. Não. O Espírito Santo está em nós. Amém, amados? Nós somos batizados em Cristo e nós nos revestimos de Cristo. Quando nós nos revestimos de Cristo? Quando nós nos revestimos do Espírito Santo. Eles são um. O Espírito Santo revela a Cristo. O Espírito Santo exalta a Cristo. Nós seremos as mãos e os pés e a boca e os olhos do Senhor quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Mas a primeira esfera é na casa. É lá que talvez a gente passe a maior parte do nosso tempo, E é lá que o Espírito Santo quer se manifestar, amém, amados? No dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, nos dias felizes, nos dias tristes, nos dias que dá tudo certo, nos dias que não dá nada certo, nos dias que a venda foi boa e nos dias que a venda também não foi boa. Está ali o Espírito Santo com a gente. Vamos abrir em Efésios, onde a gente estava, que Paulo continua o assunto ali sobre sermos cheios do Espírito Santo. Aqui na casa eu quero dividir em 3. Homens, mulheres e filhos. Começar pelas mulheres, porque sabe como é que é, Primeiro as damas, então vamos começar aqui pelas mulheres. Estou brincando, só vou começar pelas mulheres, porque Paulo começa pelas mulheres aqui no versículo 22. Então vou seguir a cartilha aqui. Efésios 5, 22. Como é que uma mulher é cheia do Espírito Santo? Como é que uma mulher expressa a vida no Espírito? Diz aqui, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ali em Efésios 5, 33 diz, assim também vós, cada um em particular, ame a vossa própria mulher, falando dos maridos, e a mulher reverencie, respeite ao marido. Então como que uma mulher expressa ali vida espiritual dentro da sua casa? Se sujeitando a seu esposo. Os irmãos sabem que sujeição não quer dizer que o esposo ali anda com uma vara na mão
Não é isso. Submissão é estar abaixo, sobre a mesma missão. Não abaixo, mas ao lado. Eu penso que seria melhor usar essa palavra. Mas a mulher está ali ao lado do marido, sob a mesma missão, sendo ajudadora dele. Gênesis 2,18 diz que quando Deus olhou ali para o homem sozinho e viu, né, que todos os bichos já tinham seu par, mas Deus falou assim: far-lhe-emos uma auxiliadora idônea. Sabe o que quer dizer idônea, amados? Capaz. Deus falou o seguinte: eu vou fazer para esse homem uma auxiliadora que é capaz. As esposas cheias do Espírito Santo são idôneas, são capazes, elas expressam a vida de Deus na casa, elas expressam a beleza de Deus na casa, nos mínimos detalhes. Esses dias atrás a Rebeca fez uma bandeja para pôr no banheiro. E eu nunca pensei que fosse necessário uma bandeja no banheiro. E nunca ia pensar. Homem não pensa nessas coisas. E ela fez uma bandeja, ela pegou uma bandeja lá, comprou a madeira, né, e comprou as tintas, e pintou ali, fez uma bandeja envelhecida, colocou um espelho no meio da bandeja, colocou a bandeja no banheiro. A hora que eu vi aquilo, eu falei: gente, que coisa mais linda isso. Que coisa mais bem feita. Olha, para mim, isso aqui, eu tinha que só colocar a escova de dente aqui, a pasta aqui, o barbeador aqui e pronto. Mas a mulher, ela expressa beleza. Ela é capaz, ela tem detalhes ali dentro de uma casa, que ela faz a casa ficar agradável. Coisa que homem nenhum conseguiria fazer. Amém, amadas? É isso. A mulher é uma auxiliadora idônea. Ela é capaz de fazer coisas, homens, que nós não conseguimos fazer. Amém, homens? Elas fazem coisas que a gente nem imagina. Aquela bandeja, por exemplo, nunca na vida eu ia pensar em pôr uma bandeja. Mas não é que ficou lindo. Ficou parecendo um banheiro chique. Olha que eu entrei lá e falei: nossa, parece banheiro de hotel isso aqui. Eu nunca ia pensar nisso. Tito 2, 3 e 4, tem lá conselhos para as mulheres mais velhas, mas dá para usar isso aqui para as irmãs, amém? Tito 2, 3 e 4, continuando com as mulheres cheias do Espírito Santo. Diz aqui: as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, e mestras no bem. Olha que palavra linda. Para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, qual é ali as características da mulher de Deus? Elas são mestras do bem. Elas não só amam, né? Ali em Efésios tem uma ordem clara ao marido, né, para amar sua esposa, mas também existe aqui, né, a direção de Deus, não só para a esposa amar o seu marido, mas para que ela se torne mestra nisso. Por quê? Quem ensina é mestra. Se ela pode ali ensinar uma irmã que casou há menos tempo a amar o seu marido, quer dizer o seguinte: ela já sabe isso. Ela aprendeu isso. O Senhor deu graça a ela. E quem dá graça a ela, senão a presença do Espírito Santo? Então, a finalidade do Espírito Santo: capacitar as mulheres a exercerem os seus dons dentro de casa, quando estiverem dentro de casa. Amém? Agora os homens, Efésios 5, 25 ao 28. Vamos lá para os maridos agora. Diz aqui: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar
purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O que cabe aos maridos? O amor à esposa. Como quem, amados? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe quando isso vai ser possível? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Quando nós manifestarmos a comunhão que temos com o Espírito Santo, a comunhão que temos com a palavra, na vida comum do lar, no dia a dia, com as nossas esposas. Amém? Digo isso, amados, não como alguém que talvez esteja ali, né? Mas como alguém que está aprendendo, como alguém que está buscando no Senhor, né? Amar a minha esposa, como Cristo ama a sua igreja. Então cabe aos maridos cheios do Espírito Santo amarem. Interessante aqui também, a santificarem pela palavra. Cabe ao marido ali cuidar, não somente da vida espiritual dos filhos, mas também está observando a esposa, também está olhando para a esposa, também está perguntando para a esposa como é que anda a tua vida com Deus, também está trazendo a palavra para a esposa, também está buscando ser cheio da palavra, para quando a esposa vier com alguma dúvida, com alguma questão, alguma necessidade, o marido está ali com a palavra na mão e com o ensino na mão. Amém, maridos? Precisamos nos apegar à palavra. Por quê? Porque o Senhor nos deu essa missão. O Senhor nos deu essa missão de santificar a nossa esposa, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Lógico que quem santifica é o Espírito Santo e a palavra, mas nós somos peça fundamental nisso. Esses dias a Rebeca me pediu uma Bíblia, que ela queria trocar a Bíblia dela. E aí eu falei, bom presente para eu dar para ela. Fui numa livraria cristã, falei, bom, isso eu preciso dar a melhor Bíblia para ela. Não posso dar uma Bíblia, né, tão simples assim. Lógico que o valor da Bíblia está na palavra. Por mais seja simples que ela seja, é a palavra do Senhor. Mas eu falei, olha, eu quero uma Bíblia com estudo, eu quero uma Bíblia com referência, eu quero uma Bíblia que dá ali. Aí a mulher me levou, olha, eu tenho essa Bíblia aqui para você não, para ela. É a Bíblia da mulher. Coisa mais linda para as mulheres. Bíblia, capa bonita, tem estudos para as mulheres, tem lá a vida de Ruth, a vida de Sara. Eu quero abençoar a vida dela. Não que agora a Bíblia faça o meu papel, muito longe disso, mas eu quero que ela esteja ali, bebendo e comendo da palavra de Deus. Amém, amados? É nossa responsabilidade. Se a nossa vida, como homens, não está legal com o Senhor, é nossa responsabilidade. E se a vida da nossa esposa também não está legal com o Senhor, também é nossa responsabilidade. A gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, me dá olhos sensíveis para perceber as necessidades da minha esposa. Amados, isso é expressar o Espírito Santo dentro de uma casa. Continuando, em 1 Pedro 3:7, vamos lá. 1 Pedro 3:7, eu pedi para um homem se levantar e ler bem forte para mim. Amém. Obrigado, Gil. Igualmente, vós, maridos, em outras traduções, vivei a vida comum do lar, com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil. Uma outra característica do marido cheio do Espírito Santo, ele vai devagar. Como Daniel já disse algumas vezes, olha no olho da esposa, senta para conversar. Colossenses 3,19 fala para nós amarmos nossa esposa e não vos irriteis com ela. Amado marido,
Não pode se irritar com a esposa. Olha que tem que ter paciência, Senhor, paciência. Fruto do Espírito Santo. Preciso me encher do Espírito Santo para não me irritar. Porque o homem, quando irrita, às vezes ele fala grosseiramente. Eu vim de uma casa que eu tinha 2 irmãos, neto do meu avô. Nossa, quando eu casei não tinha essa delicadeza para falar com a Rebeca. Às vezes eu falava uma coisa com ela, do jeito que eu falava, saía, a hora que eu percebia ela estava quietinha. Não falava mais nada. Mas o que será que aconteceu, né? O botão será que eu apertei, que eu desprogramei alguma coisa? E aí eu ia ver, você falou aquilo lá daquele jeito. Mas é o jeito que eu falo. Eu sempre falei assim com meus irmãos. Lá em casa, Davi e Moisés é oi, oi, tudo bem, tudo bom? Pois é, você casou, querido. Muda o jeito de falar. É vaso frágil. E quem capacita? É o Espírito Santo, amados. Graças ao Senhor pelo Espírito Santo em nós, amém? A gente não pode dar desculpa também. Não, mas eu fui criado assim, então aqui é assim. Não, não é assim não. O Espírito Santo está lá, querido. É nova vida, amém? Novas são todas as coisas. Aleluia, Senhor. Nos capacita. Fala, Jeová. Mulheres, homens e os filhos. Efésios 6, de 1 a 3. Pegar a moçada agora. Filhos cheios do Espírito Santo. Quantos são, não casaram ainda aqui? Todos são filhos, mas quantos ainda não casaram? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Expressar o Espírito Santo em casa. Vamos lá, gente, erga a mão aí. Não, olha. Expressar o Espírito Santo em casa. Diz aqui, vós filhos. Os irmãos percebem que esse assunto, Paulo não mudou o assunto sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele está falando em Efésios 5,18 aqui sobre sermos cheios do Espírito Santo, e ele continua o assunto. Ele não mudou o assunto. Não, parei de falar sobre o Espírito Santo, agora eu vou falar sobre vida na casa. Não, ele está falando sobre ser cheio do Espírito Santo na casa. Então ele fala aqui, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Amados, vocês expressam o Espírito Santo em casa, quando vocês obedecem os pais. Não há maior manifestação do Espírito Santo na casa de vocês, quando os pais pedem alguma coisa para vocês, e vocês os servem, não simplesmente como alguém que deve fazer alguma coisa, mas os servem em honra. Sem murmuração, sem ter que pedir 2 vezes. Estou cantando aquela música em casa. O papai e a mamãe só fala uma vez. O papai, até o Apolo e a Ágata aprender. Porque quantas vezes a gente tem que falar 1, 2, 3, 4 vezes. Mas eu estou profetizando sobre meus filhos. Vai chegar a hora ainda, eu creio, em nome de Jesus. Mas obediência. Nada mais espiritual, querido, que a tua obediência a teus pais. Amém? Tão espiritual quanto a tua oração, tão espiritual quanto o teu louvor, tão espiritual quanto falar em línguas, tão espiritual quanto profetizar. Vamos para Tito, que Tito fala também dos mais jovens. Tito 2:6. Essa carta de Paulo a Tito também traz conselhos. Diz aqui para os jovens: exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em outras traduções, criteriosos. Sabe o que quer dizer criteriosos, jovens? Tem critério, tem padrão. Você vai assistir alguma coisa? Seja criterioso. Você vai ver alguma coisa na internet?
seja criterioso. Opa, isso aqui não dá para mim. Vai ter uma amizade na escola, vai expressar, a não ser que você esteja expressando Jesus e evangelizando, mas cuidado com as amizades. Muitas vezes teu pai está te falando uma coisa em casa e te ensinando algo em casa na palavra, aí você vai para a escola e fica o dia inteiro ouvindo alguém falando o quanto que teu pai está falando. Ou você prega Jesus para aquela pessoa, ou sai fora. Porque você está num ambiente ali que está te contradizendo tudo que teus pais estão ensinando. Isso é bíblico. Sejam criteriosos. Com as amizades, sejam criteriosos. Com aquilo que vê, sejam criteriosos. Chegou a hora de pensar em casamento, pensar o menino em uma esposa ou a menina em um marido. Seja criterioso. É algo para a vida inteira. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Essa é a primeira esfera, em casa. Isso é o que o Senhor espera de nós. Que a gente expresse vida do Espírito quando estivermos em casa. Amém, amados? Senhor, eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Pai, a expressarmos a Tua vida dentro de nossas casas, Senhor. Nos ajuda, nós pedimos humildemente a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos expressar o Teu Espírito nas nossas casas, Senhor. Nós queremos sim, Senhor. Isso não é somente palavras da boca para fora, Senhor, mas nós ansiamos, Pai, pela manifestação do Teu Espírito dentro das nossas casas, Senhor. Nos capacita, Senhor. Capacita a cada um, maridos, esposas, filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em qualquer situação, Senhor. Do mais novo ao mais velho, Senhor. Que o Teu Espírito, Pai, seja manifesto dentro dos nossos lares, em nome de Jesus, Pai. Continuando, na igreja, quando nos reunimos, uns aos outros, onde estiverem 2 ou 3, Cristo está ali. E sabe o que Cristo quer fazer ali? Se manifestar. Onde estivermos, mais de 2, mais de 3, ou com toda a igreja, Cristo está ali. O que Cristo quer? Se manifestar. Efésios 4:6 diz que Ele está em todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, se nós formos batizados em Cristo, cheios do Espírito Santo, existe uma manifestação do Espírito Santo dada a cada um de nós. 1 Coríntios 12:7, falando sobre a manifestação do Espírito, o manifestar do Espírito quando nós estamos reunidos. Eu vou correr um pouco, se os irmãos depois quiserem as passagens, eu passo para os irmãos sem problema algum, e eu creio que vai abençoar a vida de cada um. Mas diz aqui, mas a manifestação do Espírito Santo é dado a cada um para o que for útil. Porque um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. No 14:26, um pouquinho para frente, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos reunirdes? Que fareis? Um tem salmo, outro tem ensino, outro tem revelação, outro tem línguas, outro tem interpretação de línguas. Faça-se tudo para edificação. A gente poderia falar mais sobre a importância de cada membro no corpo de Cristo. A palavra diz que nós não podemos olhar uns para os outros e achar que somos mais ou menos importantes, mas diz que todos têm a sua importância. Mas algo que a gente tem que ter no nosso coração é o desejo de manifestar o Senhor quando nós estamos reunidos, amém? E isso é uma característica de quem foi cheio do Espírito Santo, ele quer manifestar. Eu me lembro uma vez que eu ministrei, acho que foi na fundamentação desse ano, mas quando eu terminei de ministrar, o João Vitor me procurou, e ele falou assim: olha,
eu compreendi tudo que você falou e realmente eu quero ser usado por Deus, eu quero manifestar o Senhor, mas por favor, me fala, o que eu posso fazer? E eu olhei nos olhos dele e eu vi ali um coração e uma vida que foi inundada pelo Espírito Santo. Porque quem foi inundado pelo Espírito Santo, ele quer ser útil ao corpo de Cristo. E eu vi, ele queria servir, eu vi nos olhos dele, eu me vi há 12 anos atrás, quando voltei para os caminhos do Senhor. E eu vim conversar com o João, falei, João, eu não quero mais a vida que eu tinha antes, de simplesmente ser alguém que vem aqui receber. Eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? O Espírito quer se manifestar, amados, o Espírito quer ser usado, seja limpando uma cadeira, seja organizando aqui, seja ajudando ali no retroprojetor, como o Trigo está me ajudando hoje, sendo usado pelo Senhor, sendo trocando um bebedouro, uma água de bebedouro, correndo o risco do galão cair no meio do culto. É emocionante servir o Senhor. Sendo orando por um irmão, abençoando, profetizando sobre ele, sendo orando em línguas, sendo dando interpretação para essas línguas, sendo ensinando, sendo louvando. Sabe, essa é uma oração que tem que estar no nosso coração diariamente. Senhor, eu quero ser como teu filho era, um servo. Essa é a característica da vida de Jesus. Ele era um servo excelente, que serviu e serviu e serviu, e antes de ser crucificado, talvez pensando que precisava ensinar mais aos seus discípulos, pegou a água e a toalha e limpou os pés dos seus discípulos, como um escravo sem honra. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo, essa é uma vida de manifestar do Espírito Santo, essa é uma vida de rio, essa é uma vida que a graça de Deus chega na gente e passa. Essa é uma vida que o Espírito Santo não para em nós, mas extravasa, transborda em nós. Amém, amados? Quantos desejam isso aqui? Em nome de Jesus. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Senhor, eu quero manifestar. Quando os irmãos virem em casa, no culto caseiro, eu quero manifestar. Quando a gente estiver aqui em 2 ou 3 falando sobre o reino, eu quero falar algo que o Senhor me ensinou essa semana. Eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero profetizar sobre os meus irmãos. Eu quero botar os meus joelhos no chão e interceder pelos meus irmãos. Senhor, de alguma forma, manifesta a tua glória através de mim. Amém? De alguma forma. Ninguém é completo aqui. Ninguém manifesta Jesus perfeitamente e completamente. Ninguém. Por isso que Deus nos colocou num corpo. Essa semana eu fiquei sabendo, a Sueli não está aqui, né? A Su, vou honrar a vida dela, mas eu fiquei sabendo que ela foi lá num velório. A Rebeca que me contou, agora eu não lembro os detalhes, mas que ela foi no velório e ela saiu de lá e falou para a família ali, olha, vocês não querem que eu vá na casa de vocês preparar uma comida para vocês? Votuporanga. Os irmãos de Votuporanga. E a irmã ali, não, a gente quer sim. Ela foi na casa das irmãs, dos irmãos ali, preparou uma panelada de comida, foi agradável à casa, trouxe ali o Senhor. O que é isso, amados? É manifestação do Espírito Santo. Mas André fazendo uma comida. Fazendo uma comida. A gente acha que manifestação do Espírito Santo é só algo, não. São nos bastidores que o Espírito Santo quer se manifestar, amém, amados? É onde ninguém está vendo. Se eu não falo aqui, ninguém ia ficar sabendo. Mas é ali onde ninguém vê, onde o Espírito Santo quer usar a tua vida. Para fazer algo prático, para servir alguém, para ser útil à igreja, para quando o Senhor olha lá de cima ou de dentro e vê a tua vida, Ele se alegra, Ele se compraz. Ele vê algo, olha ali, o irmão sendo usado, olha ali o caráter de Cristo sendo colocado e expresso na vida do meu filho. Amém? E o terceiro ponto, para finalizar, temos o mundo. Não vivemos enclausurado de casa
para a igreja, da igreja para casa. Não podemos pensar que nós somos sal dentro de um saleiro, protegido por paredes, e a vida agora virou casa, igreja. Não, a gente vive no mundo. Não no sistema mundo, mas a gente vive, a gente vai trabalhar, a gente volta, a gente sai para jantar, a gente volta, a gente encontra amigos de outras datas e a gente volta. Tem vendedores como o Neu, viaja para vários lugares, fica ali talvez 2, 3, 4 dias, longe de casa e longe da comunhão dos irmãos. Mas ele está lá cheio do Espírito Santo. Ele está lá com o Espírito Santo fumegando dentro dele, agindo dentro dele. Então também existe uma finalidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Não simplesmente para vivermos uma vida de relacionamento, não simplesmente para vivermos uma vida liberta, não simplesmente para entrarmos no nosso quarto ali e sermos sarados, curados pelo Espírito Santo, e que delícia que é isso. Não simplesmente para manifestar o Espírito Santo com a esposa, com os filhos, mulheres com os maridos, não simplesmente para manifestar o Espírito Santo na casa, não simplesmente para manifestar o Espírito Santo quando estamos reunidos, seja em qualquer lugar, mas existe uma finalidade também para nós expressarmos o Espírito Santo para os perdidos. Amém? A igreja que não busca o perdido está perdida em si mesma. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos buscar o perdido. Lucas 4:18, Jesus fala ali da profecia que dizia respeito a ele. Disse Jesus: o Espírito do Senhor Amém. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar, ou em outras traduções, evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está em mim, e Ele me ungiu para pregar. E nós podemos dizer a mesma frase, que o Espírito do Senhor, na mesma unção que recebemos de Cristo, que o Espírito do Senhor está sobre a igreja, porque Ele ungiu a igreja para pregar. Finalidade: fomos ungidos, fomos cheios, recebemos ali a reconciliação e também recebemos o ministério da reconciliação. 1 Pedro 2:9 diz o seguinte, eu amo esse versículo, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, a fim de anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Finalidade. Talvez a gente lendo esse versículo, a gente começa a se encher. Mas vós sois a geração eleita. Nossa! Ô Senhor, glória a Deus. Vocês são um sacerdócio real. Olha que nome bonito que Deus me chamou. Ele me fez um sacerdócio real. Vocês são uma nação santa. Nossa! Nação santa. Vocês são povo adquirido. Nossa, o Senhor derramou o sangue dele para me comprar. E se a gente parar aqui no versículo, a gente virou um lago. Se a gente parar aqui, a gente... Nossa, olha só, cuidado aí, do jeito que você fala, hein? Olha que Deus falou para mim que não é qualquer um não. E é verdade, nós somos tudo isso que a palavra diz que somos. Mas nós não podemos esquecer que nós somos tudo isso que o Senhor nos fez para sermos. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Finalidade. Não é só para mim, não é só para minha casa, não é só para a congregação. O Senhor espera que essa graça, que essa misericórdia, que esse perdão, que essa libertação seja conhecida nos 4 cantos dessa terra, amém? Até os confins. A hora que a gente chegar lá, a gente já pode parar. Mas Ele deseja que a gente chegue aos confins. Atos 1:8, os irmãos talvez conheçam de cor, mas diz o seguinte, vamos abrir lá, todos lá. Prometo que vou esperar. Atos 1:8. Obrigado, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Diz aqui sobre o Espírito Santo, sobre a vida no Espírito. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis poder, recebereis virtude, recebereis dons, recebereis revelação, recebereis sonhos, recebereis a comunhão do Espírito Santo, recebereis o relacionamento com Deus, e esse Espírito Santo há de vir sobre vós. E aí, o que vai acontecer? E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, amados? Existe no coração do Pai um desejo enorme que a sua igreja compreenda qual é a vontade do Senhor. Como eu comecei dizendo, pelo que não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Não vos embriaguem com o vinho, não fiquem presos às coisas dessa terra, não fiquem pensando que a alegria vem das coisas que comemos ou bebemos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Precisamos compreender que toda essa necessidade tem uma finalidade. Nós não poderíamos sair daqui para pregar, nós não poderíamos sair daqui para os confins da terra, se nós não estivéssemos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacitou ali aqueles irmãos judeus a pregarem em Samaria. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Era pior que Brasil e Argentina. Havia uma rivalidade ali cultural e religiosa gigantesca, mas recebereis poder, o judeu recebendo poder para pregar para o samaritano. Nós recebemos poder para pregar para aqueles que são diferentes de nós. Nós recebemos virtude do Espírito Santo. Ah, mas é muito diferente de mim. É para isso que o Espírito Santo veio. Amém, amados? Eu entrego essa palavra para os irmãos, da parte do Senhor, orando junto com os irmãos, pedir para os irmãos se colocar de pé, porque é algo que diz respeito a hoje, a amanhã, a depois e a toda a nossa vida. Mas que isso fique claro para nós, que o Evangelho não chegou em nós para parar em nós. Mas eu tenho vergonha, mas eu tenho dificuldade. Peça ao Espírito Santo. Mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Como eu disse, a gente não pode ficar parado nas nossas desculpas. Quem muito se desculpa, pouco se transforma. Quem se desculpa demais, mais isso, mais aquilo, não se transforma. A gente tem o Espírito Santo. Se nós não tivéssemos, não ia falar nada. Mas nós temos dentro de nós o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Nós temos dentro de nós o poder que tirou Jesus ali e o ressuscitou. Não há limites para o Espírito Santo. Não há barreiras para o Espírito Santo. Não há problema difícil de resolver para Ele. Mas nós precisamos clamar
e nos colocar à disposição dele. Senhor, então eu me coloco à tua disposição. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, amados?